Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports 4. A história de George Russell poderia ter sido diferente na Fórmula 1. A Mercedes parte para o GP de Imola, sonhando em dar a volta por cima. Depois de 3 temporadas vivendo um pesadelo que parecia não ter fim, a equipe alemã parece finalmente ter encontrado um caminho a seguir com seu W16 e vem colhendo grandes resultados. Se ainda não é o suficiente para lutar contra a dominante McLaren, é bom o bastante para lutar por pódios com frequência, muito mais do que nas últimas temporadas, desde a estreia dos regulamentos de efeito solo. E se você curte os vídeos aqui do Sports 4, não deixe de fazer a sua inscrição para acompanhar com a gente tudo que de mais importante acontece no mundo da Fórmula 1. E é nessa subida de produção da Mercedes que entra George Russell. O inglês vem em uma grande temporada e é o piloto com mais pódios até o momento, claro, quando tiramos os pilotos da McLaren da conta. Russell tem 4 pódios em 6 corridas, um a mais que o tetracampeão do mundo, Max Verstappen, que leva vantagem pela vitória no GP do Japão. Ambos estão separados na tabela de pilotos por apenas 6 pontos, uma conta que também está dando o segundo lugar para a Mercedes no campeonato de construtores, também graças a Andrea Kimi Antonelli, mas esse será assunto para um outro vídeo. Não custa lembrar que a equipe alemã foi a 4ª colocada no ano passado, bem longe das rivais. A estreia de Russell na Fórmula 1 aconteceu já como piloto da Mercedes, mas correndo pela cliente de motores, a Williams, em 2019, e passou a primeira temporada em branco, sem um ponto sequer. No final de 2019, a Mercedes fez uma investida mais tímida sobre o piloto, que tinha um contrato de 3 anos com a Williams, mas foi em 2020 que Russell realmente chamou a atenção de todo mundo na Fórmula 1. Chamado para substituir Lewis Hamilton no GP do Shakir, segunda corrida no Bahrein, que utilizou um formato diferente da pista, Russell não ficou com a pole por apenas 26 milésimos de segundo, que acabou ficando com Valtteri Bottas, mas não parou por aí. O inglês partiu para cima do então companheiro de equipe logo na largada para liderar praticamente toda a prova e perder a primeira colocação, pelo que a Mercedes chamou de um pequeno furo no pneu, que o forçou a fazer uma parada a 7 voltas do final, caindo da liderança para o 14º lugar. Uma perda gigantesca, mas não o suficiente para tirar os olhos de Toto Wolff de cima de seu piloto. A Mercedes fez uma nova investida no final de 2020 e, mais uma vez, Claire Williams negou uma quebra de contrato, o que pode ter sido decisivo para a carreira de Russell. O motivo? O de sempre: dinheiro. George realmente queria ir para a Mercedes e estava claramente chateado. Por mais que eu tivesse gostado de realizar os sonhos de George, não pude. Essa foi uma das partes mais difíceis de ser diretora de equipe para mim. George foi muito importante para mim, mas sabe como é? Quando você entra em uma negociação com uma equipe como a Mercedes e eles não estão oferecendo o que deveriam pelo seu que é um piloto estrela nível A, então por que você simplesmente o deixaria ir embora? Será que estar trocando a última colocada do grid pela equipe que era na época a mais dominante de todos os tempos na Fórmula 1 não seria motivo o suficiente? Bem, não foi para Claire Williams, o que pode ter sido determinante para a carreira de George Russell. George seguiu seu contrato com a equipe azul de Silverstone até o final de 2021, a temporada em que Lewis Hamilton e Max Verstappen travaram uma batalha épica pelo título de pilotos, chegando empatados à última corrida do ano em Abu Dhabi. Alguns fatores naquela prova, além de toda a confusão gerada pelo então diretor de provas, Michael Masi, chamaram a atenção. A Mercedes tinha um carro dominante. Apesar de Max Verstappen ter largado na pole, Lewis Hamilton abriu uma boa vantagem assim que fez a ultrapassagem. E essa vantagem só não era maior quando o fatídico safety car entrou na pista às 5 voltas do final por um fator que foi determinante.
Sérgio Pérez. Quando Hamilton fez sua parada na volta 16 para trocar os pneus médios pelos duros, voltou atrás do mexicano, que estava com os pneus macios da largada. Hamilton encostou em Pérez na volta 19. O mexicano defendeu sua posição como um leão e só foi ultrapassado na volta 21. Apenas 2 voltas, segurando o heptacampeão do mundo, foram suficientes para Max baixar a vantagem de Hamilton sobre ele, que era de quase 9 segundos, para apenas 1. 8 segundos que seriam suficientes para Hamilton ter feito sua parada no acidente de Latifi e ainda voltar liderando o pelotão. 8 segundos que foram determinantes para a Mercedes manter Hamilton na pista. E onde estava seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, naquele momento? Num sonolento 5º lugar, 16 segundos atrás da ponta e tentando ultrapassar Yuki Tsunoda. Max pôde contar com seu companheiro de equipe na luta pelo título. Hamilton nem de longe pôde contar com o seu. Será que a história teria sido diferente se Claire Williams pensasse apenas em vender seus assentos e não seus pilotos? Se Russell fosse companheiro de equipe de Hamilton não só naquela corrida, mas em toda a temporada, poderíamos ter visto um desfecho diferente. E nem vamos levar em consideração que Latifi, outro fator determinante para o resultado da corrida, comprou seu assento e era piloto da Williams. Fato é que depois da corrida em Abu Dhabi, a Mercedes se perdeu. Foram poucas as vezes em que a equipe lutou por vitórias. Foram apenas 5 triunfos nos últimos 3 anos. 3 deles com Russell e 2 com Lewis Hamilton, que hoje é piloto da Ferrari. A saída de Hamilton poderia ter sido desastrosa para a Mercedes, mas vem se mostrando muito mais benéfica para a equipe alemã do que para o heptacampeão, que até o momento vem em uma temporada sofrível com a Ferrari. A Mercedes encontrou em Russell seu novo porto seguro e parece que não ter a pressão de ter que ser ela dar o 8º título a Hamilton fez com que as coisas se acalmassem na fábrica. Toto Wolff, apesar de destacar que Lewis sempre será parte da história da equipe e será sempre um membro da família nas flechas de prata, está confiante de que o jovem inglês pode dar conta do recado. A dinâmica mudou. George assumiu um papel de liderança dentro da equipe. Kimi é como um irmão mais novo que chegou agora. Eles se entendem bem, o que é ótimo de ver. Kimi está evoluindo com calma, sem pressão, e George é confiável, tanto nos tempos de volta quanto nas corridas. O ambiente está muito positivo. Apesar dos elogios, Russell é um dos pilotos ainda sem contrato para o ano que vem. A Mercedes vive falando em renovação, mas o sinal que fica é que Toto Wolff ainda espera que Max Verstappen dê um sonoro adeus à Red Bull e vá bater em sua porta ainda para a temporada 2026, um sonho antigo e, acreditamos, cada vez mais distante. Russell sempre afirma que se fosse piloto da Mercedes nos anos de domínio, já teria pelo menos 2 títulos mundiais, já que terminou à frente de Hamilton em 2 campeonatos. Será? E para você, amante do esporte, será que a carreira de Russell e a própria história recente da Fórmula 1 seriam outras se a decisão de Claire Williams tivesse sido diferente no final de 2019 e também no final de 2020? E George Russell é um piloto subestimado na Fórmula 1? Deixe pra gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports 4.